Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados SF6. A gente aqui conversa sobre problemas de operação e manutenção de equipamentos SF6, questões ligadas à utilização e controle do gás SF6. Nós hoje vamos conversar aqui sobre as questões ligadas à umidade no gás SF6. A primeira coisa interessante da gente conversar sobre nesse assunto é que quando a gente mede umidade no gás SF6, na verdade nós estamos medindo só uma parcela da umidade que está no equipamento. Por que isso? Porque a umidade presente no equipamento SF6 ela vai estar uma parte em fase vapor, misturada ao gás SF6, uma parte adsorvida na superfície interna do equipamento e outra parte absorvida nos elementos internos do equipamento, principalmente nos elementos isolantes que são feitos de material polimérico. E quando a gente mede a porção, a umidade no gás SF6, nós só estamos medindo a umidade que está em fase vapor. Por que é importante saber isso? Porque a umidade que causa problemas para os equipamentos SF6, ela causa problema em dois aspectos. Primeiro, para os barramentos de subestação, o problema principal causado pela umidade é a condensação dessa umidade na superfície de isolamento interno. A maior parte das falhas observadas em subestações SF6, ela ocorre por flashover, ou seja, a descarga superficial nos isoladores da subestação. O barramento numa subestação, numa GIS, ele, via de regra, ele é um tubo de alumínio, condutor, que está dentro do invólucro, que é um outro tubo que está cheio com SF6, e para suportar esse condutor, ele é colocado num disco feito de material isolante, tipicamente um material de base, um polímero de base epóxi, pesadamente carregado com material inerte tipo alumina, sílica ou coisa parecida. Esse isolador ele precisa isolar eletricamente, além de suportar mecanicamente a barra, ele precisa isolar eletricamente a barra da parte aterrada, que é exatamente o invólucro. A maior parte das falhas é justamente a descarga fase terra, que ocorre pela superfície do material isolante. Essa resistência do material isolante à descarga superficial, ao flashover, ela é extremamente dependente da umidade e outras impurezas que estejam eventualmente na sua superfície. Então, e nos equipamentos de interrupção, como as chaves seccionadoras ou os disjuntores, a umidade é que vai causar a formação dos produtos de decomposição. Porque na hora que existe a interrupção, a formação do arco, ele decompõe o SF6, a gente já conversou em outro vídeo aí sobre isso, creio que foi no primeiro vídeo, recomendo vocês, quem não assistiu, assistir. Da hora que existe a interrupção do arco, o SF6 se decompõe basicamente em flúor e enxofre, tanto o flúor quanto o enxofre vão reagir com a umidade e também com o oxigênio do ar, formando os produtos de decomposição. Esses produtos são corrosivos aos contatos e a outros elementos do equipamento de interrupção. Então, por isso é tão importante controlar a umidade presente nos equipamentos isolados SF6. Existem várias maneiras da gente fazer a medida de umidade. Eu vou falar aqui sobre as mais usadas atualmente, rapidamente sobre as diferenças entre elas, e depois nós vamos dar um toquezinho sobre limites de umidade aceitáveis, etc. A primeira coisa importante da gente levar em conta é o seguinte: a umidade, como eu falei, a maior parte dela, ela está na superfície interna do equipamento, não está misturada ao gás SF6. Portanto, o quanto de umidade a gente tem absorvido e absorvido na superfície em relação ao que está em fase vapor é muito dependente da temperatura. Então, quanto mais elevada a temperatura, maior o teor de umidade
na fase gasosa, menor o teor de umidade na fase sólida. Portanto, a temperatura em que a medida é realizada é muito importante. Em lugares onde a diferença de temperatura do inverno para o verão ou do noite para o dia é muito significativa, nós vamos ter medidas diferentes. Então, em lugares onde a temperatura no inverno é muito diferente do verão, se a gente faz a medida no inverno, vai ter resultado muito diferente da medida que a gente fez no verão. E às vezes a pessoa pode olhar e pensar, poxa, mas por que mudou tanto de repente? Não mudou. Na verdade, o que aconteceu foi que a gente tinha, numa medida, mais água na fase gasosa do que na medida anterior. Isso é a primeira coisa importante para a gente observar. O segundo é o seguinte, existem vários dispositivos de medida que dão para nós unidades de medida diferentes. Então, por exemplo, a mais usada até algum tempo atrás era a que a gente chamava dew point. O que é dew point? O dew point é o ponto de orvalho, ou seja, o ponto de sereno. O dew point é aquela temperatura em que a umidade relativa de um determinado meio vai ser igual a 100% naquela pressão. Tá certo? Então, por exemplo, na pressão atmosférica, num determinado dia, a gente vai ter 100% de umidade relativa, na hora que serenou, isso numa temperatura de, às vezes, 3 graus, 4 graus, 5 graus, 10 graus no ambiente. Então, a gente aí nessa hora está serenando. O que é o sereno? É quando a água condensa na superfície das coisas que estão ali. É diferente, não é garoa, não é chuva, é o sereno, né? O orvalho. No caso dos gases, do SFCs também, equipamentos, o dew point é aquela temperatura em que a umidade presente no gás se torna saturante e condensa num espelho. Então, assim, como que a gente faz essa medida? A gente passa o gás por um dispositivo onde tem um espelho e a gente vai abaixando a temperatura desse gás até que ele condensa. Quando ele condensa, aquela temperatura embaça o espelho e aquela temperatura é o dew point, o ponto de orvalho. Tá bom? Muito importante para essa medida é que o ponto de orvalho é dependente da pressão do gás. Então, ele não é o mesmo para toda a pressão. Quanto maior a pressão, menor o ponto de orvalho e vice-versa. Então, assim, para a gente dar um dew point, a gente tem que dizer qual a pressão que ele foi medido, senão a gente não está efetivamente falando nada, tá certo? Se eu não sei qual a pressão, não sei se aquilo é muito ou se é pouco. Então, assim, existem especificações de equipamentos e normas que usam o dew point. Outra maneira da gente fazer a medida de água são os chamados higrômetros eletrônicos, que hoje são muito comuns, e são baseados no seguinte: a gente eles medem por variação de capacitância de um capacitor cujo dielétrico fica exposto à umidade. Então, a gente passa o gás pelo dielétrico de um capacitorzinho, conforme a quantidade de água no gás, ela umedece esse dielétrico e a gente muda a capacitância, faz uma relação disso com a umidade presente no gás, medida por outros meios, principalmente o dew point. O dew point é uma medida absoluta da umidade. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, os métodos de medida mais usados aí são esses aí, né? E aí a próxima questão importante para nós é: da onde vem essa umidade? O que aconteceu que essa umidade apareceu aí? Primeiro, é importante saber o seguinte: no caso de subestações ou outros equipamentos quaisquer, mesmo equipamentos de interrupção, que tenham uma quantidade grande de elementos isolantes feitos de material polimérico, a umidade, a maior parte da umidade é inerente a esse material polimérico, ela vem da fabricação desse material polimérico. Ele absorve muita umidade e vai liberar essa umidade logo que ele for colocado em operação. Tá bom? Então essa é a primeira fonte de contaminação. As outras fontes, obviamente, são durante a operação do equipamento. A umidade vai penetrar no equipamento por duas maneiras principais, na verdade três. Duas maneiras naturais, que é a permeação pelo elemento de vedação,
Existem estimativas feitas em estudos internacionais que dão que pode penetrar até 3 miligramas por ano através da vedação e a permeação através dos vazamentos pelo fenômeno da efusão. A efusão é um fenômeno que faz com que a umidade penetre do ambiente para dentro do equipamento, mesmo o equipamento estando numa pressão maior do que a pressão ambiente. Por que isso acontece? Porque a pressão osmótica, a pressão parcial, a pressão relativa da água no meio exterior é muito maior do que a pressão parcial da água no meio interior. Então vai tender a haver um equilíbrio dessa pressão parcial entre o meio interior e o exterior por qualquer meio de comunicação que exista entre os dois lados. Então, embora o gás esteja saindo por um vazamento, a água está entrando em contracorrente a esse gás. Esse fenômeno é conhecido, chamado de efusão. Ok, pessoal? Então, assim, essas são as formas pelas quais a gente contamina. Existe a terceira maneira, que é o manuseio, obviamente. Então, assim, se a gente fez tratamento, substituição de gás, com equipamento defeituoso, mangueira vazando, etc., a gente vai colocar a umidade lá dentro. E isso é um terceiro problema, tá bom? Além disso, é importante a gente saber o seguinte: qual o limite de umidade que a gente pode ter no equipamento? Para isso, a gente tem alguns limites, principalmente o mais importante é o limite sugerido pelo próprio fabricante. Se o fabricante te sugeriu aquele limite, é aquele que a gente vai procurar, né? Além disso, a gente tem vários limites definidos em norma. Então eu vou deixar aqui a sugestão de normas para vocês consultarem. A gente tem a norma brasileira, que é a ABNT-NBR 16902. É uma norma muito boa, foi recentemente revista. A gente tem o manual guia da I3E sobre umidade em SFCs, que é o guia C37 122.5, é um guia excelente. A gente tem também a brochura do segredo 234, e a gente tem a norma IAC 62271-1, que é a norma de manutenção de disjuntores. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí até aqui do que a gente conversou. Por favor, mandem suas questões, mandem perguntas sobre esse tema, qual desses pontos interessa mais. E quando acabar, por favor, obrigado aí por assistir, deixe o seu like, se inscreve aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que esteja interessado nesse assunto. Muito obrigado aí por assistir, um grande abraço, até a próxima vez.